Depois de 5 horas de protesto, 200 índios da Bahia e de Pernambuco conseguiram o afastamento de Edson Oliveira Maciel, coordenador regional da FUNAI, a Fundação Nacional do Índio. O protesto durou das 5 às 10 horas da manhã, tempo em que os indígenas mantiveram fechada a ponte que dá acesso à ilha de Paulo Afonso, no norte da Bahia. Segundo o grupo, a FUNAI não respeita os direitos indígenas. Para discutir o assunto, um grupo de lideranças indígenas solicitou audiência ao Ministério Público em Paulo Afonso. E olha só, no Brasil todos temos acompanhado casos de ataques a cultos e templos religiosos. Episódios alarmantes que mostram a situação de intolerância que o país vive. Nós conversamos com o pesquisador Roger Cipó, que é candomblessista e militante negro, e que entende que, mais que intolerância, esses casos demonstram o racismo da nossa sociedade. Acompanhe na entrevista. Hoje, os nossos movimentos do terreiro e os movimentos de combate ao racismo já compreendeu que a gente trata de racismo religioso, quando a violência é contra as práticas de matriz africana, né? E é racismo religioso porque o que motiva essas violências, né? O que dá suporte para esse terrorismo, na verdade, acho que é importante que a gente paute isso, é entender que é uma religião constituída por pessoas negras descendentes de africanos que aqui foram escravizados. Então, quando a gente entende isso, a gente muda, inclusive, a forma de olhar para essa violência. Porque combater isso também é combater o racismo que é estrutural e que é estruturante das nossas relações, da nossa educação, da nossa forma de ser sociedade. E por que tantos casos nesses últimos tempos? Acho que hoje a gente tem visto muitas denúncias, né? Porque os casos eles sempre foram alarmantes, eles sempre foram muitos. Mas hoje a gente tem, por conta dos movimentos de terreiro, por conta dos movimentos sociais, por direitos, a gente tem denunciado mais. A gente tem construído as nossas formas de denúncia. A gente tem chegado na mídia, a gente tem utilizado a internet, a gente tem utilizado, inclusive, as expertises das pessoas que estão no terreiro. São casos bastante chocantes que a gente tem visto, né? Que realmente tem aparecido agora. Você acha que tem a ver com essa situação que a gente vive no Brasil de um conservadorismo aflorando ou se tornando mais explícito também? Ah, certamente sim. A gente vive uma onda de retrocessos. Mas é importante dizer também que para as pessoas pretas e para as práticas pretas de religiosidade, sempre houve esse fundamentalismo, né? Sempre foi a base de perseguição. A gente entende que a gente está falando de um país de 500 anos, que 400 anos da sua história foi uma história de escravização de pessoas negras. E então esse terrorismo todo, ele sempre foi algo inerente à nossa forma de viver. Isso é uma prática que acomete os terreiros do Rio de Janeiro há no mínimo 20 anos, que curiosamente são no mínimo 20 anos que os movimentos neopentecostais têm ganhado força de enfrentamento mesmo, de marginalização das práticas afro-religiosas no Brasil. Não por coincidência, há no mínimo também 20 anos as igrejas neopentecostais estão dentro dos presídios brasileiros evangelizando os detentos, né? O fato de estar dentro das igrejas, o fato de assumir Jesus para o detento faz com que ele seja, inclusive, beneficiado no sistema carcerário. E aí, quando esse cara sai da cadeia, ele vai fortalecer a tua igreja, entende? E isso dá para a gente começar a entender por que a gente tem hoje traficantes evangélicos, que acaba por ser uma surpresa para a sociedade, mas tem terreiros do Rio de Janeiro lidando com essa violência há no mínimo 20 anos e ninguém falou sobre.